Fala pessoal, bom, resolvi gravar esse vídeo porque é um tópico recorrente. A galera normalmente tem muita dúvida com exists e not exists, principalmente quando envolve uma consulta aninhada, ou seja, dois níveis de exist e not exist. Então, o nosso objetivo aqui vai ser dar uma revisada rápida sobre exist e not exist, depois ver as variações dessas consultas de dois níveis e depois a gente vai fazer algumas questõezinhas que envolvem esse assunto. Bom, eu sou Eduardo Neves, segue o meu e-mail, edumneves@gmail.com, meu perfil do itinerante lá e o link lá para os meus cursos lá do itinerante, lá do Provas de TI. Vamos lá. Rapidamente, pessoal, quando for mandar um e-mail, deem preferência para as redes lá do itinerante. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. E aí assim a gente compartilha o conhecimento e não sobrecarrega ninguém. Bom, hoje vamos falar sobre exists e not exists. Qual a ideia do exists? O exists, o formato dele é exists e uma subconsulta, ou not exists e uma subconsulta. Não tem campo do lado do exists ou not exists, então ele é diferente do in, tá? Ou seja, antes do exist not exist não tem um campo, é direto o comando existe ou não existe, e aí uma subconsulta. Esse comando ele vai retornar verdadeiro, ou seja, ele vai ser verdade se e somente se o conjunto retornado pela subconsulta não for vazio. Ou seja, se a gente estiver falando de um exists, a subconsulta que tiver logo em seguida dele, isso vai ser verdadeiro se essa subconsulta retornar algum registro, qualquer registro. Um registro, 2 registros, 5 registros, 1 milhão de registros, não importa, qualquer registro. E o not? No caso do not exists, o sentido se inverte. Então a sentença vai ser verdadeira se o conjunto retornado pela subconsulta for vazio. Ou seja, se for not exists, a gente vai ver o seguinte: a subconsulta retornou alguma coisa? Não retornou nada, nenhuma linha. Então é verdade. O not exist, a subconsulta retornou linha, qualquer quantidade de linha. Então ele é falso. Então, o exists e o not exists a gente tem que pensar dessa maneira. Exists, ele vai verificar se a subconsulta retornou linha. Se retornou linha, é verdadeiro. Exists, fiz a subconsulta não retornou nada, então é falso. E o not exist, o inverso. Not exist, consulta retornou algum registro? Falso. Not exist, consulta não retornou nenhum registro. Verdadeiro. Beleza. Quando a gente está falando de existe e not existe, essa subconsulta, essa consulta de dentro, normalmente está relacionada, ou seja, ela tem ligação com a consulta do lado de fora. E isso a gente chama de consultas que são correlacionadas. A gente vai ver exemplos aqui que vai ficar bem mais claro. Imagine o seguinte modelo: a gente vai ter clientes, vai ter o campo ID CLI, que é a chave primária da tabela de clientes, a coluna nome, que vai indicar o nome do cliente. A gente vai ter uma coluna ID cidade, que vai identificar qual é a cidade que o cliente mora. E vai ter outra tabela de vendas. Vai ter ID venda, que vai ser a chave primária da tabela de vendas. ID CLI, que vai ser uma chave estrangeira para a tabela de clientes, ou seja, vai indicar quem foi o cliente que fez aquela venda, que fez aquela compra, sei lá. E o valor da compra, o valor da venda. Agora imagina que a gente quisesse fazer o seguinte: mostrar código e nome dos clientes que fizeram compras maiores que 3.000. Então, a gente poderia fazer isso de diversas formas. Com in, com join, de várias maneiras. Aqui a gente vai utilizar o exists para demonstrar como ele é utilizado. Então, qual a ideia? A gente vai ter o select, no caso aqui, select ID CLI, nome, from clientes, onde existe. E aí o existe tem um subselect. E esse subselect, normalmente, ele é relacionado com o select de fora. Ou seja, aqui do lado de fora a gente está vendo o quê? A tabela de clientes.
E do lado de dentro do exists, a gente está vendo a tabela de vendas. Mas a gente está vendo o seguinte: eu quero o ID do cliente e o nome do cliente, mas só dos clientes que exista uma condição. Que condição é essa? Que exista venda com valor maior que 3.000 e seja a venda desse cliente específico que a gente está vendo. Beleza. Então, toda vez que tiver o existe, seja ele de um nível, que é o que a gente está vendo agora, seja o de vários níveis, a forma de visualizar sempre é a mesma, de conferir sempre é a mesma. A gente vai fazer linha por linha. Então, vamos lá. Vamos ver os clientes. A tabela de clientes é essa aqui, ó. Tem Ana, Caio, Lia, Luiz e Laís. Então, vamos começar pela Ana. Ana. A Ana, o ID cliente dela é 10. Existe uma venda com valor maior que 3.000 e o ID de cliente dessa venda é igual a 10? Vamos ver. Então, ó, valor 7.000, 6.000, 3.000. Então, essa linha aqui está fora, porque essa linha é menor ou igual a 3.000. A gente quer as linhas da tabela vendas que tenham a venda maior que 3.000. Então, seriam essas três. Além disso, a gente quer as vendas que o ID CLI seja 10. Então, olha só, tem essas duas linhas. Tem a primeira linha e a última linha. Então, esse select aqui, quando a gente estiver conferindo o cliente Ana, esse subselect aqui vai retornar o quê? Duas linhas. Beleza. Aí agora a gente tem que sempre pensar da seguinte maneira. Olha só, isso aqui é um exists ou not exist? Ah, é um exist. Então, exists. Se a subconsulta retornou linha, é verdade. Se a subconsulta não retornou linha nenhuma, é falso. No caso aqui, é um exists. Então, verdade. A Ana é retornada na nossa consulta. Por quê? Porque retornaram linhas da tabela de vendas com valor maior que 3.000 com o ID 10, que é o ID da Ana. Legal. Então, vamos conferir agora os outros. Então, a Ana a gente já sabe que entra. Continuando, o Caio. O Caio é o 20. Existe alguma venda com valor maior que 3.000 e o ID da venda seja 20? Vamos ver. Então, ó, essa venda aqui, como a gente já viu, menor que 3.000. Menor ou igual a 3.000 está fora. As outras vendas todas são acima de 3.000. Além disso, ele quer o quê? Ele quer a venda que o ID CLI seja 20. Olha lá, beleza. Então, tem uma linha aqui que vai ser retornada. A linha da venda 2. Então, esse select aqui, ele vai retornar o quê? Uma linha. Quando a gente estiver conferindo aqui Caio 20, a gente vai ver que retorna uma linha aqui dentro. Então, exists. Quando retorna uma linha, qualquer quantidade de linhas, retornou linha. É o que? Verdadeiro. Ah, existe. Quando não retornou linha, é falso. Então, aqui, o Caio também vai ser retornado. Por quê? Porque o exists retornou linha. Ótimo. Vamos ver agora a Lia. Lia, 30. Então, aqui a gente está analisando a Lia 30. Existe alguma venda com valor maior que 3.000 com ID cliente 30? Aí vocês vão ver aqui, ó, não tem nenhuma venda com ID cliente 30, nenhuma. Ou seja, esse select aqui para Lia é vazio. Ou seja, não retorna linha nenhuma linha. Aí a gente analisa, existes. Quando o subselect não retorna nada, é verdadeiro ou falso? Falso. Então a Lia não entra na nossa resposta. Continuando, vamos ver o Luiz agora. Luiz. Existe alguma venda com valor maior que 3.000 com ID de cliente 40? Aí vocês vão ver aqui que não existe, ó. Não existe nenhuma venda com ID 40. Então, esse subselect aqui para o Luiz, ele vai retornar vazio. E aí vocês analisam. Existe com subselect vazio, é verdadeiro ou falso?
Falso. Então o Luiz também não entra na nossa resposta. Vamos ver a Laís agora. Laís, 50. Laís, 50. Existe alguma venda com valor maior que 3.000, cujo ID do cliente seja 50? A gente vai ver aqui que existe só uma venda com ID cliente 50. Só que essa venda, o valor dela é exatamente igual a 3.000. A gente quer valor maior que 3.000. Então, esse select aqui retorna o que? Vazio. Existes com subselect retornando vazio, retornando nenhuma linha. Ele é verdadeiro ou falso? Falso. Então, pessoal, qual seria a nossa resposta aqui? Ana e Caio. Pessoal, eu fiz passo a passo, bem devagarzinho. Por quê? Porque o exists e o not exists, eles são os campeões aí de dúvida da galera. Então, exists, subselect retornou linha, verdade. Exists, subselect não retornou linha, falso. E o not exist é o inverso. Not exists, subselect retornou linha, falso. Not exist, subselect não retornou linha, verdadeiro. Vamos ver um exemplo agora de uma consulta com not exist. Então agora a gente está invertendo. A gente quer o código e nome dos clientes que nunca fizeram compras maiores que 3.000. Como a gente faz essa análise? Galera, da mesma forma, passo a passo. Vamos ver Ana. Estamos analisando Ana. 10. Not existe. E aqui a gente vai ver o subselect. Vendas com valor maior que 3.000, cujo ID cliente seja 10. Existe alguma venda com valor maior que 3.000 com ID cliente 10? Tem, ó. 2 linhas. Então, esse subselect aqui, ele retorna 2 linhas para a Ana. Aí a gente analisa. Not exists com subselect retornando linha, qualquer quantidade de linha. É verdadeiro ou falso? Falso. Então, a Ana não entra no nosso resultado. Por quê? Porque existe alguma venda com valor maior que 3.000 dela. E não é isso que a gente quer na nossa consulta. Beleza. Continuando. Caio. Caio. 20. Not exists. Select from vendas cujo valor maior que 3.000 e o ID cliente seja 20. Existe venda com valor maior que 3.000 com ID cliente 20? Existe uma linha só. Então, esse select aqui, ele retorna uma linha. Beleza. Existe ou not existe? No caso aqui é not existe. Então, o not existe, quando o subselect retorna linha, ele é verdadeiro ou falso? Falso. Então, o Caio tá fora. Beleza. Continuando. Vamos fazer mais alguns só para vocês ficarem mais confiantes. Se já pegou, adianta o vídeo, não precisa ficar no passo a passo não. Vamos continuar aqui, ó. Agora Lia 30. Lia 30. Not exists. Select asterisco from vendas com um valor maior que 3.000 e o ID cliente é 30. Tem alguma venda aqui com valor maior que 3.000 do 30? Não, não tem nenhuma venda do 30, ó. Nenhuma venda do 30. Então esse select aqui, ele retorna vazio, ele não retorna em registro nenhum. Beleza, então existe ou not existe? No caso aqui é not existe. Not existe, com select retornando vazio, não retornando registro nenhum. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então a Lia retorna pra gente. A Lia vai estar na nossa resposta aqui desse select. Continuando, Luiz 40. Luiz 40. Existe alguma venda? Tem alguma venda com ID cliente 40 e valor maior que 3.000? Não, não tem nenhuma venda do 40. Então esse select aqui retorna vazio. Not existe, com subselect retornando vazio. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então o Luiz entra na nossa resposta. Beleza. Vamos ver agora a última, a Laís. Laís 50. Tem alguma venda com valor maior que 3.000 do 50? Aí a gente vai ver aqui, ó, só tem uma venda do 50, só que essa venda do 50, o valor dela é 3.000. Então, não retorna aqui nesse select. Esse select aqui, ele vai retornar o quê? Vazio. Not existe com subselect retornando vazio. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a Laís também entra na nossa resposta.
Na nossa resposta aqui seria a Lia, o Luiz e a Laís. Então, pessoal, essa é a base do exists e not existe. Muitas questões abordam exatamente esse conceito. Tem outras questões que abordam conceitos um pouquinho mais avançados, que a gente vai ver logo em sequência. Bom, quando eu falei para vocês que o exists e o not existe, eles normalmente utilizam consultas correlacionadas, ou seja, o subselect, ele referencia o select de fora. Só que isso não é uma obrigatoriedade, ou seja, pode ser feito de maneira não correlacionada. Olha só que interessante essa questão aqui, essa consulta. A mesma base, tá? Select ID clear, vírgula nome, from clientes, onde exista o quê? Select asterisco from vendas, onde valor da venda maior que 3.000. Só que olha só que interessante. Aqui, a gente não está relacionando a tabela de dentro, que é vendas, com a tabela de fora, que é cliente. Não relacionamos. Não falamos o seguinte: ah, eu quero só vendas desse cliente. A gente não falou. A gente falou o seguinte: ó, eu quero que me traga os clientes se existir o quê? Alguma venda com valor maior que 3.000. Então, olha só que interessante. Se a gente pegar a Ana, por exemplo, Ana 10. Se vocês forem perceber, a Ana, o ID cliente 10, ele não é referenciado aqui nesse select de dentro em momento nenhum. Ou seja, esse select aqui de dentro não está relacionado com o select de fora. Ou seja, esse select aqui de dentro ele vai retornar o mesmo conjunto de registros para qualquer cliente. Então, quais são as vendas cujo valor seja maior que 3.000? São essas três vendas aqui, ó. A venda 1, a venda 2 e a venda 4. Então, esse select aqui, ele vai retornar 3 linhas. Sempre. Independente de qual cliente for. Por quê? Porque a gente não está relacionando o select de dentro com o select de fora. Então, aqui fora, se for Ana, não tem problema, ele vai retornar 3 linhas. Então, existes. Retornando linha, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a Ana vai retornar. E o Caio? Caio 20. Esse select aqui vai retornar quantas linhas? 3 linhas, porque não importa se é o Caio, se é a Ana, se é a Lia, não importa. Esse select de dentro, ele é fixo. Ele vai sempre retornar a mesma quantidade de linhas. Então, nesse caso, Caio, Lia, Luiz, Laís, todos eles vão retornar. Por quê? Porque sempre vai existir uma venda com valor maior que 3.000. Pessoal, isso aqui não é a forma ideal de você utilizar o exists. Essa é uma forma possível, mas não é a correta, 100% correta. Claro, o correto vai depender do que você quer fazer, do que o seu select significa. Mas normalmente, quando a gente utiliza o exists, a gente quer relacionar as consultas, as tabelas. Mas, volta e meia, isso é cobrado em prova. Então, sempre fiquem atentos. Quando tiver um exists, analisem para ver se os selects estão relacionados. Eles não obrigatoriamente precisam estar relacionados. Além disso, pessoal, olha só. O exists, ele verifica se retorna a linha. Não importa se tem uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, não importa. Então, vocês vão ver várias variações do que a gente bota aqui nesse select aqui de dentro, na parte dos campos. Então, vocês vão ver muito select asterisco. Volta e meia vocês vão ver um select com algum campo específico. Isso não importa. Por quê? Porque o exists, ele vai verificar se retorna ou não linha. Não importa o conteúdo da linha. Não importa se a linha tem um valor, 2 valores, 200 valores. Não importa. Ele quer saber se retorna ou não linha. Então, atenção com isso. Outra forma muito comum de aparecer o exists, select 1. O que quer dizer select 1? Significa o seguinte: selecione o cardinal 1 para cada linha da consulta. Na consulta aqui vendas. Exemplo aqui, Ana 10. Existe alguma venda da Ana com valor maior que 3.000? Existe.
Existem duas vendas. Então aqui vão retornar o quê? Duas linhas. Cada linha vai retornar o valor 1. Isso importa para o exists ou para o not exists? Não. Para o exists e para o not exists, só importa a quantidade de linhas retornadas. Ou seja, retornou alguma linha? É verdade. Não retornou nenhuma linha? Falso. No caso aqui, retorna a Ana e o Caio. E aí, pessoal, muito cuidado, tá? O pessoal às vezes se confunde e acha que se o select de dentro retornar null, é como se não existisse conteúdo. Atenção. Então, olha só isso aqui. Select ID nome from clientes onde exista. Existe o quê? Select null from vendas com valor maior que 3.000 com ID do cliente. Então, aqui, o que a gente está fazendo? A mesma consulta de antes, só que a diferença é que no select, ao invés de trazer um número ou uma coluna, a gente trouxe null. Então vamos analisar. Ana 10. Existe alguma venda com valor maior que 3.000 da Ana? Existem duas. Aí o que vai retornar esse select? Duas linhas. Cada linha, null, null. Isso importa para o exist? Não. O exist quer saber o seguinte. Esse select aí retornou alguma linha? Retornou. Então é verdade. Ah, não retornou nenhuma linha. Então é falso. Não importa o conteúdo da linha. Não importa se o valor é nulo, se o valor é um cardinal, se são um monte de valores, não importa. Ele quer saber se retorna ou não linha. Beleza. Então a gente terminou a primeira parte rapidamente do exist e not exist. Agora a gente vai ver a parte do exist e not exist correlacionados. Para isso a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Funcionário participa de projeto. Galera, N para N. Esse exemplo aqui poderia muito bem ser peça distribuída por fornecedor, médico consulta paciente, não importa, pessoal. A caixinha, o que significa caixinha, X, Y, Z, tanto faz. A gente está dando um exemplo aqui e aí a gente vai ter que adaptar esse exemplo ao modelo que vai ser representado. Mas a ideia vai ser sempre essa. Vão ter duas entidades e um relacionamento, normalmente N para N. Aqui a gente colocou instâncias do funcionário projeto para simplificar. O relacionamento é N para N, então o relacionamento N para N no modelo relacional, ele é traduzido numa tabela. Temos aqui a tabela de funcionário, com matrícula, nome, data de nascimento, matrícula, chave primária, tabela de projeto, ID projeto, nome e data de início, e participação, que é a tabela de relacionamento. A chave primária aqui, galera, apesar de ter falhado aqui, ó, é composta, hein? É ID projeto com matrícula. É composta, as duas são chaves, beleza? Bom, existe um modelo de consulta que são exists e not exists correlacionados. E ele sempre é da seguinte maneira. Olha só, sempre vai ser o seguinte. A tabela que a gente quiser ter alguma informação, por exemplo, o nome dos funcionários. Então, vai vir aqui primeiro uma tabela uma das entidades. Em seguida, vai vir um comando aqui, exists ou not exists. Depois, o select da parte da outra entidade, ou seja, da relacionada, no caso aqui, projeto. Então a gente quer saber uma informação do funcionário. Então, no primeiro nível do select vai vir funcionário, no segundo nível vai vir projeto, e aí de novo, um exists ou not exists, e aí no último nível vai vir a tabela de relacionamento, sempre nesse formato. E aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque na tabela de relacionamento é que a gente vai ligar com as tabelas anteriores. Então, ó, a gente tem no primeiro nível funcionário, no segundo nível projeto e no terceiro nível participação. A participação no terceiro nível vai ter que estar ligada com a tabela de funcionário. Aqui a gente está ligando através da matrícula.
E a participação vai ter que estar ligada com a tabela de projeto também. No caso aqui, a EdProj. Pessoal, tem que estar nesse formato. Se tiver nesse formato, o existes dos dois níveis significa uma coisa. Se tiver nesse formato, not existe dos dois níveis significa outra coisa. E assim por diante. Mas, primeiro, tem que estar nesse formato. Ou seja, tem que estar aqui em cima uma tabela, depois a outra tabela que está relacionada. No último nível, a tabela de relacionamento entre as duas. E no where dessa tabela de relacionamento tem que estar ligada. Tem que estar ligado às tabelas anteriores. Tem que estar amarradinho, galera. Se não tiver amarradinho, o que vai acontecer? Vai funcionar também? Vai. Só que o resultado vai ser outro. Não vai ser esse resultado que a gente está falando aqui. Então, beleza. As bancas gostam de explorar um pouco isso. Por quê? Porque cada combinação de exists e not exists significa uma coisa. Então, aqui nesse caso, se eu botar existe no primeiro nível e existe no segundo nível, significa uma coisa. Se eu colocar existe no primeiro nível e not existe no segundo nível, vai significar outra coisa. Se eu colocar not existe no primeiro nível e existe no segundo nível, significa outra coisa. E o not existe com dois níveis também significa outra coisa. Então, galera, as bancas adoram isso aqui. Só que isso não cai muito. Por quê? Porque isso aqui é uma questão meio complicada. Não é uma questão trivial, não. É uma questão difícil.